E aí, amigo provedor, bem-vindo a mais um episódio do IAI Podcast. E hoje a gente vai falar sobre atestado de regularidade. O que é esse documento aí? Vamos debater a fundo. Roda a vinheta. Fala, provedor! No final do ano passado, a Anatel balançou o cenário com mais uma modificação, o famoso atestado de regularidade. O que vem a ser esse documento? O que vai impactar o nosso setor? É obrigatório, não é? Qual é a intenção da Anatel por trás disso daí? A gente está aqui hoje com o Dr. Vinícius, que é nosso advogado responsável, o José, que é o nosso CEO e diretor aqui da empresa, para a gente debater um pouquinho sobre o mercado e sobre quais são as razões disso daí ter acontecido ali no final do ano, como que vai ser daqui para frente com a Anatel. Vamos lá então, vamos conversar. Acho que primeiro de tudo, né, vocês já devem ter visto o que é, mas vamos rememorar, né, Vini? Sim. O que é esse... quem é a FENINFRA? O que são essas modificações? Acho que primeiramente é importante a gente contextualizar, né? Quem que é o FENINFRA, o que tem a ver com a Anatel, qual que é a relação, né? Então, assim, a Anatel, né, instituiu uma nova resolução no final do ano passado, justamente para verificar, né, toda a parte documental dos provedores de internet, né? Toda empresa voltada para telecomunicações, de fato. Então, para fazer essa verificação, eles precisavam de um outro órgão, alguma entidade que pudesse auxiliar eles nessa demanda, né? Então, por isso, eles conseguiram, homologaram, né, o FENINFRA, que é um sindicato, né, para poder fazer essa verificação. Então, com isso, né, o FENINFRA, que é um sindicato aí voltado para a área de telecomunicações também, parte de informática e call center, eles foram homologados para poder fazer a verificação desse documento, né? Importante ressaltar que o FENINFRA ele não tem poder fiscalizatório, né? É meramente realmente administrativo para organização, verificação dessa documentação. A parte aí de legislação e de cumprimento, né, de fiscalização ainda cabe à Anatel, tá? Então, quem está fazendo essa parte aí de fiscalização de fato ainda vai ser a Anatel, mesmo que seja o FENINFRA que está realmente à frente aí dessa parte de organização dos documentos. Então, com isso, né, o provedor agora vai precisar tirar esse atestado, vai apresentar uma série de documentações ali para o FENINFRA para poder conseguir esse atestado aí. Basicamente, então, a FENINFRA é quem faz a emissão só, né? Então ela não recebeu poderes de fiscalização, né? Isso continuou a cargo da Anatel, eles só receberam a responsabilidade de olhar os documentos, avaliar e emitir o atestado sim ou não. Exatamente. Né? Mas não é quem vai fiscalizar depois. Exato. Né? Podemos dizer então que isso aí é uma atitude da Anatel também para ela conseguir mais braços para olhar a documentação, porque a gente, ao longo dos anos, a gente vem vendo que a Anatel não tem corpo de fiscal suficiente para olhar documento por documento, provedor por provedor. Vamos lá, gente, são 20 mil provedores só dos que têm credenciamento e outorga, então é muita gente para a Anatel olhar ali se tem documentação, se não tem. Então a FENINFRA entra como um braço para ajudar a Anatel a avaliar se tem a documentação ou não. Exatamente, Arthur. Então ela facilita o trabalho da Anatel. E Zé, o que você acha disso daí comercialmente? Né, porque o questionamento nosso aqui, que os nossos clientes vêm passando pra gente cara, ficou muito caro. Isso aí ficou muito caro, tem que fazer, não tem, vai cair, não vai, tem... acho que a Brint entrou, outras associações também entraram ali com pedido para derrubar isso daí. E o pessoal fica nessa, e se eu faço hoje, cai, 2.000, lá vai porrada isso daí, né? E se eu fizer hoje, amanhã esse documento não vale para mais nada, né? Como é que eu fico aqui, né? Como é que eu perco competitividade? Qual que é o papel da assessoria, né, nesse caso? Qual que é a recomendação que a assessoria dá? Fazer ou não fazer? Exatamente. Então, assim, é legal falar também, só contextualizar um pouquinho, que eu acho que mais uma das pautas que está em discussão junto à FENINFRA, acho que o principal das pautas que ele tem é a questão da anti-dumping, né, da fibra, principalmente aí dos materiais relacionados à questão de importação, né, que até mesmo é uma das pautas que as associações se uniram para poder, de fato, ir contra, né, ou ter ali uma negociação justamente a favor dos provedores de internet. E quando eu digo a favor dos provedores de internet, não é que é para beneficiar os provedores de internet, pelo contrário, é para que eles possam ter uma competitividade, né, justa no cenário nacional. Porque se aqui dentro do próprio país é muito mais caro do que uma importação, logo, né, aqui no Brasil,
que o pessoal importa, eles só rotulam, né, com uma De empresa nacional. diferente e utiliza de fora, então eles precisam também ser competitivos para poder não acontecer isso, né? Mas enfim, comercialmente falando, se tornou mais uma objeção de venda, né? Então é uma objeção de venda que nós aqui temos que trabalhar justamente para ter ali uma linha onde a gente mostra para o provedor de internet que realmente é obrigatório, né? E a Feninfra, ela existe, se eu não me engano, desde 2018. É antiga. É antiga, Uhum, né? sim. De fato. Então ela não é de ontem. Não fizeram ela pra Exato, isso. Exato, é. Só que, partindo desse pressuposto, a gente tem que defender o quê? Cara, é mais uma obrigatoriedade. Com certeza, você precisa, né, estar Uhum, regular sim. perante os órgãos, né, reguladores aí do serviço de internet. E lembrando, Zé, que assim, a maioria desses documentos que são exigidos são documentos que o provedor já teria que ter de qualquer forma, né? A única questão, Teoricamente, teoricamente, ele já né, teria que ter feito já, teria que ter Exato, feito, né? exato. Então, a parte de EPI, entrega de EPI, Exato, treinamento de exato, NR. exato. Então, isso um provedor já teria que ter feito de qualquer forma. A diferença é que agora vai precisar demonstrar esses documentos. E além disso passa a ter uma anuidade, né? Uhum. Querendo ou não, uma taxa, né? Uma Se a gente taxa. pode assim dizer. Só que, pensando aqui que a gente defende o lado dos provedores de internet também, né? Nós estamos do lado dele. Então, nós surgimos justamente para poder facilitar a vida deles e não para dificultar. Uhum. Então, a gente, né, demonstra que, cara, isso aí não é uma imposição da Intelect. Isso aí é um cenário que a gente precisa cumprir. Porém, é aquilo, é uma obrigatoriedade. Quantas obrigatoriedades você tem? Então, na escala de obrigações que o seu provedor tem que cumprir, aonde que entra a Feninfra com base na sua análise? Nós aqui vamos orientar e mostrar qual que é o cenário correto. Uhum. E aí o provedor vai assumir o risco. Até mesmo porque vai chegar daqui 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, ele pagou essa taxa, e aí eles derrubam, né, essa obrigação por conta das associações entrarem em discussão com o governo federal. Uhum. A gente sabe como que funciona uma restituição, né? Então, eu vou solicitar a restituição, vou ter esse valor de volta. Então, assim, por isso que não adianta a gente, como assessoria, impor isso aí. A gente tem que orientar o provedor de internet. Como você disse, essas obrigatoriedades, elas já estão aí há muito tempo. Não é por conta da Feninfra, você precisa fazer, né, essas adequações, sim. seja com CFT, Anatel, CREA, Uhum. até mesmo a questão das NRs, enfim. Então essa obrigatoriedade ela já existe independente da Feninfra. O que assusta é mais um cacique para você pagar, né? Até essa questão dos valores que eu acho que é o maior impedimento hoje para as empresas quererem fazer, né? Como eu falei, Principalmente os já era menores, obrigatório, né, fazer esses documentos. Mas a questão do valor realmente é um pouco desproporcional, né? Se a gente pensar que uma empresa que fatura aí até 1.200.000 precisa pagar uma diferença aí de uma taxa de R$ 2.400. Só que uma empresa que fatura de 1.200.000 até 10 milhões precisa pagar uma outra taxa que é R$ 400 mais caro, não faz muito sentido, né? Não está maior, muito né? equilibrado, né, essas taxas. Se a gente for pensar num exemplo, vamos lá, todas essas obrigatoriedades é como se fossem as disciplinas da faculdade. A Feninfra é o diploma. Ele te dá o diploma para dizer que aquilo foi finalizado, mas você teve que cursar as disciplinas para conseguir o diploma. Então, teoricamente, todas aquela sopa de letrinhas que a Feninfra pede, você já fez, ou deveria ter feito, né? É que agora, além disso, para ter o diploma, para de fato estar regular, você vai ter que apresentar o atestado. A gente não sabe também como é que vai ser a Anatel se ela chegar num provedor e falar assim, você não tem o atestado, mas eu tenho toda a documentação. E o cara vai bater juridicamente, vai começar aquele imbróglio. Eu acho que o que vai acontecer? O provedor vai tomar se ele tomar uma fiscalização, ele vai tomar uma multa e ele vai entrar com recurso e tudo mais, e pode ser que ele arraste isso anos na justiça. Porque ele tem os documentos. Mas assim, é uma norma, tem que cumprir, e a gente tem que analisar também, Zé, de um ponto de vista positivo. Porque, vamos pensar, se a gente pensa o cenário de telecom, de provedor ali, até 2015, você tinha um tamanho de mercado, né? De 2015 a 2020, você tinha um tamanho X de pessoas ali. Vocês, provedores que estão aí na ponta, vocês sabem muito bem o quanto aumentou de provedor de 2020 até 25. Negócio Hoje explodiu. o market share, né, do mercado aí é 51%, na verdade, né, de
pequeno provedor. Então, pequeno provedor. acabou passando as grandes, né? Então, isso também acaba gerando aí. Aumentou muito. Então, assim, a Anatel é boazinha, ela tá fazendo isso para ajudar vocês a tirar os caras que é irregular. Não, a Anatel vai ganhar em cima porque ela vai receber essa taxa, tá? Ela não é tão boazinha assim. Mas ela vai repelir aquele cara que é 100% irregular. É lógico, sei que tá faturando aí até 100 mil por mês aí e vai ter que pagar essa taxa, vai doer. É mais uma para pagar. Mas também tem um cara que é menor que você ou que tá faturando igual você, só que tá operando 100% irregular, pode ser que esse cara vá quebrar por causa disso. Pode ser que isso seja um impedimento para ele. E para você que tá jogando certo, vai ser uma vantagem. Vai começar a repelir quem joga errado. Eu acho que, né, indo nessa linha, só é mais uma taxa no meio do que daqueles provedores de internet que não tem nada certo, né? Então, eu acho que a Feninfra, ela vai de encontro com a solicitação de outorga, né? Com o ato de autorização que foi retirado. Foi a primeira grande mudança do ano passado. Que foi a grande mudança aí de outubro para novembro do ano passado. Por quê? Porque daí você já matou a galera clandestina, né? Ou seja, você que tinha o credenciamento, né? Que entendia ali que você tinha várias brechas com o credenciamento e era muito diferente de ter outorga. Então a gente já colocou uma limitante aí. Porque você vai precisar do CREA, você vai precisar do CFT, você vai precisar de certidões negativas. Então, se você já deve para o Estado, se você deve para o município, alguma dessas certidões elas não saem se você não fizer um acordo. Então, uma coisa vai, o cerco está fechando. Então, se hoje aparece para nós 20 mil provedores de internet, a gente entende que a Anatel, ela quer conversar com esses 20 mil provedores. Ela não tem braço para fiscalizar os caras que não tem nada. Isso aí vai através de denúncia, né? Embora vez ou outra tá na cidade, vai bater aí, vai bater a palma vai bater palma aí nos provedores ali da cidade e porventura, opa, peraí, esse aqui não tem nada, está clandestino. Mas ela quer se comunicar com os 20 mil. Ela não tem braço para se comunicar com geral. Então, ou seja, é quem aparece lá para ela. Exato. E assim, no meio do ano passado para cá, né, a gente viu um aumento aí significativo, né, de ações da Anatel, né? Além desse primeiro caso aí que foi a outorga, também teve outras declarações que a Anatel instituiu aí, além das padrões, né, que é a mensal, semestral, anual. Também teve a declaração agora de projeto de compartilhamento de postes, né? Então é mais uma obrigação para o provedor também mostrar que está regularizado, não só com a Anatel, mas também com as concessionárias de energia, né? Então é mais uma ainda. E eu acho que essa acaba sendo mais complexa do que propriamente a Feninfra, porque a Feninfra fez a documentação ali, não tem débito em lugar nenhum, emitiu o atestado, pagou, já era. Agora essa que a gente entra em relação ao poste, a gente entra na questão do espaço físico, porque às vezes o provedor tem a rede e não tem mais espaço de regularização na cidade dele, e ele já tá com o cabo lançado lá, que é 80% do mercado hoje, gente. Então, e a Anatel tá querendo saber, né? A Anatel não tá querendo saber esse dado só para ela, tá? Fiquem bem cientes que a Anatel vai devolver esse dado aí para a concessionária também, porque a concessionária também não tem braço para ficar olhando poste por poste, quem tem, quem não tem. Então, assim, é uma maneira das agências se ajudarem na fiscalização, mas é um dado que vai e volta. Exato, E entrando um pouquinho, Vini, na parte da taxa, algumas dúvidas que ficam aqui, até mesmo para esclarecer o pessoal. Essa taxa ela tem que ser paga à vista? Não, dá para parcelar, tá? É permitido você emitir um boleto e fazer o pagamento à vista, ou então fazer o pagamento no cartão de crédito. É uma possibilidade também. Claro que vai ter a taxa, né, lá do operador e tudo mais. Então, mas dá para parcelar até 10 vezes aí, então é bem tranquilo também. Então, assim, né, vamos lá, R$ 1.400 do cara que fatura até 1 milhão, correto? 1.200, Peraí, vamos... o faturamento de 0 a 1.200 é a primeira faixa, que é o micro. Então, de 0 a 1.200.000, nós estamos falando de R$ 1.400 de taxa. 2.400. R$ 2.400 de taxa, perdão. E o cara que fatura acima de 1.200 até 10 milhões, correto? Isso. Ele vai pagar R$ 400 a mais. Então, é 2.800 aproximado ali. Exato. Então, vamos lá. Se eu não quero fazer a opção de pagar à vista, eu vou pagar em 10 no cartão de crédito, vai ter ali as taxas. Então, vamos comentar aqui. Não é isso que vai quebrar o provedor, certo? Não é essa taxa. Não é essa taxa que vai quebrar. Então, é óbvio, né, que a gente, pensando pelo lado empresarial,
é mais uma taxa. É mais 300 de boleto Então, ali. ou seja, só tá vindo. E aí vem a questão da fibra, vai ficar mais cara, não vai? O governo quer colocar, né, um valor em cima para que fique justo com as empresas daqui, enfim, para poder potencializar a economia nacional. Então, assim, não é isso, né? É as outras coisas que vêm por trás disso aí que a gente tem que se atentar. Porque o menor dos problemas é essa taxa. Então, às vezes, vamos pensar assim, essa é a cortina de fumaça, Feninfra, mas os bastidores ali é onde o jogo está acontecendo. É, onde você tem ali a taxa, é o primeiro, mas beleza, não paguei a taxa, optei por jogar sem fazer isso. O que vai acontecer daqui pra frente? Uma multa pode ser bem maior que isso. Exato. Então, assim, às vezes o 3 mil ali pode parecer pesado num primeiro momento, mas uma multa pode ser bem maior que 3 mil. Você pode tomar uma sanção muito mais dolorosa que só 3 mil, né? Exato. Então você pode atrair... É aquilo. Se você... Quem tem teto de vidro não pode estar dando muita bobeira, porque, eu já tenho uma outra coisinha que não tá muito legal aqui no provedor, é uma nota fiscal que tá errada, é um negocinho aqui... Aí eu vou e dou essa margem, aí dou essa bobeira de não fazer isso aí. É bem aí isso. Chama atenção pra mim. Porque Aí um negocinho aqui pode virar algo vira um bem holofote maior, na minha né? cabeça. Porque assim, beleza, se é só isso que ele tá irregular, ele só não fez o atestado, uma coisa. Mas se a Anatel, na hora de fiscalizar, ela não vai olhar só esse lado. Vai olhar o provedor inteiro. Você já Chamou chamou atenção. Tá declarando, tá fazendo declaração, como é que tá o contrato aí com o provedor, com o seu assinante, né? Então, vai uma série de coisas aí que pode acontecer, né? Hoje já é muito mais multilateral, né? Hoje a Anatel ela já olha para esse canto da nota fiscal, ela já vai olhar para a questão do poste. Então ela, digamos assim, ele botou um raio-x na tua cabeça e aí a coisa de uma multinha, de um negocinho de 3 mil pode virar uma multa milionária. E aí é onde a coisa vai pegar. É igual passar de ano, né? Na hora que você terminou a faculdade lá, você tem o diploma aprovado, né? Então, tipo assim, se você tem o diploma, obviamente você conseguiu passar naquelas demandas, você tá acima da média ali para passar de ano. Exato. Então, se você tem a Feninfra, você fez as NRs, você tem os registros ali, né, no CREA ou no CFT. Então, isso aí vem embarcado, né? Você leva o certificado. Então, se você não tem, você não vai conseguir o certificado. Então, isso mostra que você não está regular nesse conselho, que você não está aqui. Alguma coisa tá errada. Exato. Então, até mostram como a empresa ali, né, ela tá realmente se regularizando, né? Então, quem sabe isso aí pode ser algo que vai mudar ali até o olhar do assinante, né? Ou será que essa empresa aí é regular, esse provedor que eu vou contratar? Então, pode ser um diferente. Né? Se o provedor tá... a gente fala muito sobre M&A, sobre o provedor tá sendo comprado. Isso é um ponto muito interessante. Um provedor vale X se ele tá certinho e ele vale menos 10x se ele tiver capengando ali tudo nas coxas. Porque o investidor, ele não quer dor de cabeça, ele quer comprar a tua empresa, mas ele quer que tenha esse atestado, ele quer que o cliente tenha contrato, ele quer saber que o poste está regular. Se não tem problema trabalhista, né? Principalmente fiscal, né? Ele não quer pegar uma empresa que, beleza, tá faturando tanto com tantos assinantes. Mas tá tudo errado. Não tem regularização de nada, nossa senhora, é um castelo de areia aquilo ali. Pro investidor, não é negócio. Pode ser que ele compre? Pode, mas é o que eu falei. 10 vezes menos. Exatamente. É isso. Às vezes você construiu algo lá há muitos anos e aí chega nessa altura do campeonato. Onde você consegue ter um valor maior sobre o seu assinante na hora de fazer uma venda, você não tem essas regularidades, você acaba aí, né, deixando de ter um valor maior, né, sobre a sua venda. Então são essas questões. Por isso que a gente precisa enxergar às vezes o copo um pouco mais cheio. Puxa, é mais uma documentação, é mais uma taxa. Esse é o papel da assessoria, né? Então a gente está para descomplicar, para realmente ser um aliado ali do provedor, para que ele não sinta todas essas burocracias. Então a gente está aqui para fazer o meio de campo. E aí, nós vamos obrigar ele a fazer? Não. Né? O risco é do provedor. Embora a gente saiba que é uma obrigação, é uma obrigatoriedade que os provedores de internet precisam cumprir, só que o risco é deles, a gente orienta. Exato. E lembrando também, né, que eles são bem flexíveis nessa questão da documentação, tá? Não é que eles vão olhar todo mundo, toda empresa igual. Então tem as suas exceções, né, tem as diferenciações ali dependendo do faturamento da empresa, né, o porte, as atividades que ela realiza. Então pode ser que tenha uma série de documentos ali que ele nem precisa apresentar.
Então, que é o caso do PGR ali, né? E então, assim, ele é um desses documentos. Dependendo na hora que a gente faz o cadastro lá no PGR, o próprio site identifica se ele precisa realmente entregar esses documentos ou não. Dependendo, a maioria dos nossos clientes não precisam, tá? Então, a gente faz uma declaração lá mesmo, oficial, né, do PGR, demonstrando que ele não precisa apresentar esses documentos. O próprio, acho que o PCMCO, CSC, esse documento aí de medicina do trabalho, tem umas 550 letras. Esse trem aí não é toda empresa que precisa apresentar. Uma vez que ele não precisa entregar o PGR, ele também não vai precisar entregar. E já é um documento que é caro. E outra, né? Uma dúvida que acho que a maioria dos nossos clientes fala, mas eu não tenho um funcionário, né? O que eu faço? Não precisa. Então não precisa entregar o termo de EPI. Então não precisa do termo de EPI porque não tem funcionário, né? Então também não vai ter o PGR, não vai ter treinamento de GNR, porque você não tem funcionário, né? Então é isso aí. Então realmente é caso a caso. A gente tem que analisar, na hora que a gente vai fazer esse atestado, a gente analisa toda a situação do provedor, como que está ali o dia a dia dele, entender todo o cenário da empresa, para ir verificar quais desses documentos a gente vai precisar emitir para ele. Lembrando, a gente fala desses documentos que você citou aí, entregar os EPIs, fazer as NRs. Se você tem um funcionário, tem que fazer isso aí, porque é uma proteção para o CNPJ isso, porque se acontece algum acidente no trabalho, acontece alguma coisa ali, se o funcionário tem essas certificações, tem os EPIs ali, o empregador está mais respaldado. E a gente está falando de um setor, né, que trabalha aí com certos riscos, né? Então, o poste, tudo mais. Então, assim, pode acontecer nesse cenário problemas ali e, cara, o CNPJ vai ser responsabilizado, você pode tomar uma trabalhista por causa de uma falta de um negócio desse. Ou às vezes, vamos lá, vamos supor, acontece um acidente com um funcionário teu e ele não está usando um EPI. Cara, se você tem um seguro em cima daquele funcionário ou propriamente vai afastar ele do INSS, você vai enroscar nesse ponto por essa falta de EPI. O seguro. Não é só pagar. Não é só pagar. O seguro não vai cobrir, o INSS não vai querer afastar esse cara porque estava sem EPI. Então, parece um negócio muito tonto. Mas, bicho, na hora que der problema, só o provedor que já passou pelo problema, ele sabe falar o quão é importante aquilo ali. O cara que nunca passou, é tipo assim, nunca roubaram meu carro, então não precisa de seguro. Aí roubaram meu carro, eu não tenho seguro. Ou você tem o seguro, bateu o carro, daí, caraca, tava bêbado. Já era. Não cobre. Você precisa ter os documentos ali justamente para comprovar. Porque nenhuma empresa vai querer fazer um seguro se você não conseguir comprovar. Ou pelo contrário, não vai querer nem te pagar uma apólice aí caso aconteça o problema. E assim, a questão da documentação é tranquilo para fazer, né? Não pode ser uma objeção, a gente não vai fazer por causa que a gente não tem documento. Não, dá para fazer, a gente dá um jeito, protocolo que tem, vê o que tem que fazer. Realmente a opção dele fazer ou não, acho que é muito mais pelo valor do que por questão de documentação. E eu acho que é até interessante a gente falar que é interessante o provedor de internet fazer agora. Se ele realmente está disposto a fazer, que ele faça agora. Por quê? Porque agora é onde ele está flexível. Porque às vezes vai dar um erro num documento, eles vão solicitar. Então, existe uma flexibilização. Exato. Então, esse é o momento. Né? Porque vai chegar daqui a pouco, realmente não consiga derrubar essa parte, porque eu acho muito difícil isso acontecer, aonde vai estar mais rigoroso. Eles vão estar bem mais rigorosos com os documentos. Então aí é onde às vezes vai ter uma fiscalização maior. A gente já vai ter algumas evidências de provedores que foram fiscalizados, foram multados, tiveram até mesmo de repente a sua operação ali impactada pela falta de ter a certificação. Não, e eles deixam bem claro que pode ser alterado. A exigência ali, os documentos podem mudar alguns processos. Né? Então, realmente faz sentido fazer agora também. Se você tem interesse em fazer. Igual eu comentei, muitas associações e advogados entraram com ação. Eu acho que isso aí vai acabar virando o outro debate do poste da vida. Né? O preço padrão do poste. Fica lá, faz mais de 10 anos, eu estou no setor há mais de 10 anos, faz mais de 10 anos que eu escuto a mesma conversa de que vai abaixar o valor, de que a Anatel e a ANEEL vão se juntar e vão fazer, e o valor vai abaixar para R$1, a Anatel, a concessionária de energia vai pagar para o provedor ter o poste lá. Cara, não vai acontecer isso, velho. Isso só acontece de maneira judicial, com uma briga do cacete, demora, é caso a caso, não é liberado para todos. Isso aí, pode ser que um dia esse atestado mude. O que eu acho que pode acontecer um dia? Talvez o valor ser mais flexibilizado. Deixar um pouco mais barato para quem é menor e aumentar o preço para quem é mais caro. Exato. Assim, cair para uns 1.500, por assim. Isso. Mas assim,
cair de vez, eu acho bem difícil. Porque, querendo ou não, é uma receita pro governo. É arrecadação. É arrecadação. E vamos lá. Quais taxas hoje que a gente sabe que a Anatel ela recolhe? Só outorga, não tem mais nada anual mais. É poucos, né? São poucas taxas. Tem aquela taxa anual, nem todo mundo mais paga. TFE, CFRP. Isso aí era para estação estação. Exato. Quase ninguém licencia. Hoje não é obrigatório licenciar a estação na base mais. Então, a Anatel tem receita bem menor. Então, exatamente. Então, pensando que eles... a quantidade de outorgas ali, as taxas, querendo ou não, eles trouxeram essa receita, né? Exato. Então, ou seja, precisam de outras taxas ali. Então, essa é uma maneira. Se a gente for analisar, basicamente a Anatel era a única agência que a gente paga uma taxa e não paga nada nunca mais. Porque é só outorga. Se você vê o CREA e o CFT, você paga todo ano. Se você vê a Receita Federal, é todo mês, né? Imposto você paga todo mês. Porque se a gente está levando em consideração os provedores ali que faturam 1.200.000, vamos pensar num provedor que está dentro do Simples Nacional. Ele não tem nem FUST, ele não tem Funtel, entendeu? Exato. Então eles não pagam ali em cima do faturamento bruto deles. É diferente. E a gente está falando, vamos por aí, hoje o provedor representa 51% da fibra ótica residencial do Brasil. Ok. Desses 51%, eu garanto que 90% dos provedores estão no Simples Nacional. 90%. Desses 20 mil caras aí, 90% para mais estão dentro do Simples Nacional. Ou seja, é gente que não paga FUST Funtel. Ou seja, a Anatel não recolhe desses caras. Então, assim, não tem fonte recorrente. Aí é o único órgão fiscalizador, regulador, é o regulador do setor que você só paga uma vez e nunca mais você paga. Exato. Verdade. O Detran, que é o Detran, de tempos em tempos você tem que renovar a tua carteira e pagar uma taxa, que eu, por acaso, sempre pago atrasado, então eu sempre pago a mais, porque eu esqueço de colocar para renovar na taxa. A taxa mesmo da FENINFRA, ela vai ser anual ou ela vai ser uma única vez? Vai ser anual. Na verdade, assim, para apresentar o documento, né, os documentos ali de certidões negativas, né, então ele vai ser anual. Aqueles documentos que a gente falou de PGR, né? Então, esse tipo de documento, né, da parte de saúde ocupacional aí, ele vai ter que apresentar a cada 2 anos, né? Entendi. Então, vai ser diferenciado. Vai ser mas os 2.400, os 2.800, isso aí todo ano ele vai ter. Exato. É isso aí. Então, é uma anuidadezinha aí que a agência... Mais uma, né? Para o provedor, 2.800 pode ser pesado? Pode, mas imagina para a Anatel calcular vezes alguns mil provedores. É uma receita recorrente que a agência passa a ter. Até para manutenção da própria agência, aumentar a fiscalização e, óbvio, com mais caixa, a agência consegue contratar mais gente, fazer mais concurso, botar mais fiscal na rua. E assim, eu acho que também o que o provedor ele fica tão indignado? Porque são mais taxas que ele tem que pagar, que eu concordo, né? Cada vez mais nós temos mais taxas. Porém, o problema não é pagar a taxa, o problema é a contrapartida. Então, de que forma que as agências também elas estão abrindo debates ali para os provedores, para os pequenos provedores? Beleza, teve uma situação bacana, né, recente, que é a questão do FUST, né, para que você possa ter ali teu fundo, acesso ao recurso. Então, legal, já é alguma coisa. Mas o que mais que e nem nós todo vamos mundo ter? tem acesso também, né? Exato. Tem que ter um nível X de nível ali, exato. Então, assim, isso também precisa ser levado em consideração. Então, além de ter a briga ali a favor dos provedores de internet para que essas taxas, né, e várias outras melhorias aconteçam, é que tenha realmente essa contrapartida do conselho, não só da Anatel, né, de todos os outros conselhos, que eles também, por outro lado, também adequem-se, ajudem os provedores, abram diálogos, né, tenham essa abertura para que a gente tenha um cenário muito mais competitivo e saudável, né? Eu acho que é isso que acontece. O próprio exemplo é a questão do poste, né? Quantos anos não tem esse debate? Então, até quais os interesses definiu, né? em cima disso, né? Então, existe muito interesse privado, muito interesse ali, né, de cada estado sobre a questão do compartilhamento de infraestrutura. E a gente tem que... um posicionamento que a gente espera da agência com isso aí é que, de fato, ela... deixe mais homogênea a competição, né? Aquele cara que opera 100% irregular, ele tem que ser expelido do mercado, né? Porque não é... mas
ele tá prejudicando ali o cara que tá tentando jogar dentro das 4 linhas. E, assim, qual que é o nível de atuação da Anatel para esse tipo de empresa, né? A gente não tem essa informação, a gente não sabe o quanto eles estão ativos. Tá sendo incisivo, né? Exato. Porque esse cara, ele tá fazendo você, provedor, abaixar o teu preço. É por causa desse cara aí que opera. E eu tô falando aqui chovendo no molhado, você sabe melhor que eu. Mas é por causa desse cidadãozinho que não paga R$1 de imposto, que não tem nada certo, que ele consegue fazer ali a internet dele, os 600 MB a R$59,90, que você toma no nariz e tem que abaixar o teu ticket também, fazendo com que a tua operação fique mais cara, que você tenha menos margem de lucro, que dê mais trabalho teu provedor, que cada vez fique mais difícil. Porque esse cara aí, ele consegue vender nesse preço, porque ele não tem custo nenhum. Você tem os custos de estar certo, tá jogando dentro das 4 linhas. Então, o que a gente espera? Tudo bem ter fiscalização, tudo bem ter norma, mas que, de fato, homogeneize o setor. Se é para dar vantagem, que dê vantagem para quem joga certo. Porque quem joga certo hoje ainda é um pouco prejudicado por causa da falta ali da fiscalização por parte dos órgãos fiscalizadores. Que eles, de fato, vão em cima de quem está irregular e que rebenta com esses caras. Porque daí o mercado vai conseguir melhorar. E aí a gente vai conseguir melhorar em preço. Vocês não vão ficar brigando tanto com essa questão de preço, porque assim, não vai ter aquele cara que não tem custo nenhum. Então, a coisa... A gente gostaria que as agências, na parte dela, na contrapartida, fizessem isso. Né? Que elas repelissem quem está errado no mercado e que deixe só quem está jogando de verdade. É profissionalismo de mercado. E pro assinante também vai ser bom, porque de fato ele vai conseguir colher um serviço melhor, né? E vocês vão conseguir aumentar o ticket, que no fim das contas vão ganhar mais dinheiro. Exato. Só que quem tiver ali jogando bem em cima do muro, aí pode ser que você seja um desses caras que a Anatel vá tesourar, né? Então tem que despertar. Exato. Fechou. Pessoal, estamos chegando no fim desse episódio, que a gente veio debatendo ali a respeito do atestado de regularidade. O que a gente conclui a Feninfra veio para ficar, quer dizer, a Feninfra já existia, mas o atestado veio para ficar. Muito provavelmente não vão conseguir derrubar ele. Pode ser que ali tenha uma alteração em preço ou melhorem ali as margens ali de pagamento, mas assim, é algo que veio para ficar. Então o provedor tem que se adequar. Não são documentos novos, nada que está sendo exigido ali é uma coisa que já não era exigida antes. A diferença é que agora existe essa taxa. O que a gente espera do mercado, o que a gente espera que a Anatel e os demais órgãos fiscalizadores façam é que eles de fato vão em cima de quem estiver operando 100% à margem da lei e que tire eles do mercado para que o mercado seja de fato mais competitivo e que todo mundo que esteja competindo esteja jogando de igual para igual. Nesse cenário também, gente, vou passar a bola aqui para os nossos convidados para perguntar o que eles acham, o que a gente pode esperar de 2026. A gente está só no começo do ano ainda, bastante coisa mudou ali em dezembro, que está repercutindo agora em 26, mas o ano, como eu disse, está só no começo. O que a gente pode esperar, senhores, para 2026 para o nosso setor de telecomunicações? Então, assim, olha, tendo em vista aí como foi o final do ano passado, né, a instituição de várias obrigações aí para os provedores fazerem, eu acho que esse ano vai ser um ano de cumprimento dessas obrigações, né, de validação disso tudo que a Anatel está solicitando. Então, acredito que realmente vai ser um ano que as empresas vão precisar, sim, né, cada vez mais regularizar, ter atenção nessa parte documental, burocrática aí, né? Então, teve a questão da nota fiscal 62, a gente acabou nem mencionando, teve mais isso também, né, de mudança aí. Então, foi um ano aí de mudanças, né? Então, acredito que esse ano realmente vai ser o cumprimento e colocar em prática, né, tudo isso aí que foi solicitado. Então, realmente é bom os provedores ficarem atentos aí, porque realmente vai ser um ano que vai ter essas obrigações aí para cumprir. Eu acho que indo um pouquinho para a linha empresarial, eu vejo que é um ano onde empreender a gente sabe que é difícil no Brasil, né? Empreender no Brasil cada vez mais difícil, né? Cada vez se torna mais caro e a margem, né, de lucro ela acaba sempre diminuindo justamente por conta dessas taxas, impostos, enfim, equipamento, mão de obra. Então, isso aí a gente sabe que sempre aconteceu, sempre vai acontecer e cada vez mais essas coisas elas vão piorando, né, com a questão de margem mesmo, né? Então eu vejo assim, que o empresário, ele não pode se abraçar
na questão que é um ano que vai ter Copa, que é um ano que vai ter um fevereiro menor, que é ano que a gente vai ter vários feriados aí, né, para que a gente tenha feriados prolongados, né, de quinta, sexta, segunda e terça-feira, então são menos dias úteis de trabalho. Só que a gente já veio de anos de pandemia, onde teve crescimento, onde o cenário ele foi exatamente favorável no quesito tecnologia, teve um avanço ali, né, da internet no Brasil e no mundo, principalmente, com essas questões que veio a pandemia. Então teve um crescimento do mercado na pandemia. Então não é porque é um ano que vai ter cenário político, é eleição, né, todas essas coisas que eu mencionei que também não pode ter um crescimento provedor. Então, assim, cabe o empresário ele realmente entender que isso aí não pode se tornar uma objeção tanto para os clientes dele quanto até mesmo dentro para sua própria equipe, para sua própria operação. Então a gente precisa trabalhar, precisa fazer o que tem que ser feito. Essas coisas a gente tem que se adequar e é isso. O jogo do empresário é a gente cada vez mais ter a certeza que estabilidade não existe, né? Então vem órgão novo, vem fiscalização nova, vem um cenário econômico mudando a qualquer momento, governo, taxa, imposto, juros, enfim, lá em cima, transição de governo. Então, ou seja, é isso, né? Empreender é o que tem para hoje. Você já entra ciente de que a estabilidade não vai acontecer. Então, a gente realmente tem que se ajudar, tem que cada vez mais buscar ali diálogos saudáveis, aprender, né? Se colocar aí na cadeira de ser um bom aluno para que a gente possa ter um ano de 2026 aí, fechar com chave de ouro e mais um ano ter um crescimento, né? Exatamente, José. Não tem o que fazer, né, gente? Eleição tem de 2 em 2 anos, Copa de 4 em 4 anos. O Brasil costuma não ganhar a Copa faz muito tempo. Não adianta colocar isso como desculpa. Não adianta se apoiar como muleta nisso daí. Ser provedor é difícil, ser empresário é difícil, taxa tem mesmo, tem que estudar e aprender, e aprimorar o negócio, melhorar o nível de gestão, ficar mais eficiente e se virar nesse mar de maluco que é ser empresário no Brasil. É isso que tem para hoje, é isso que tem para 2026. Pessoal, estamos finalizando mais esse episódio. Esse ano a gente vai fazer bem mais coisas. Nosso podcast agora tem ali dois públicos específicos. A gente vai falar sempre com provedores, sempre do nosso mercado. Também vamos fazer alguns episódios aqui mais abertos com empresários de outros ramos aqui, para a gente pegar insight de outros lugares também. E já sabe, né? Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa um like ali nesse vídeo que ajuda demais ajuda demais o YouTube a entender que nosso conteúdo é relevante e entregar ele para mais gente. A gente está fazendo isso daqui com muito carinho para vocês, para realmente levar informação, debater, entender o bastidor da notícia e, de fato, ajudar o nosso mercado, porque a gente quer que vocês ganhem mais dinheiro e que o nosso mercado seja cada vez mais competitivo e lucrativo para quem está jogando dentro dele. Grande abraço e até o próximo episódio, pessoal. Até mais.